Fala pessoal, eu prometi a vocês que gravaria aqui uns vídeos para poder ajudar no entendimento aí dessa primeira apostila, né? E colocaria hoje como um material de apoio. Então, cumprindo minha promessa, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da dependência de variáveis, né? Entre duas variáveis na função. Isso aqui não é difícil, tá? Quando a gente fala de função, a gente fala de duas variáveis, uma variável dependente e outra variável independente. A variável dependente é aquela que depende da outra para existir, para ter um valor, né? Eu costumo falar com meus alunos o seguinte: imagina que eu vou abastecer meu carro com gasolina e pretendo encher o tanque do meu carro de gasolina. Só que quando eu sair de casa, eu não sei quanto. Se eu quero encher o tanque, eu não sei quanto eu vou pagar pelo abastecimento, porque o valor que eu vou pagar depende da quantidade de litros, né, que eu vou abastecer. Por exemplo, se eu for montar uma função aqui com essa dependência, eu posso dizer que o valor que eu vou pagar, né, o valor que eu vou pagar depende da quantidade de litros que ele vai pegar, né? Eu posso até fazer o seguinte: escrever aqui, ao invés de x, o valor em relação a x, em função de x, eu posso escrever em função a quantidade de litros, valor de L, valor em relação aos litros. Como a gasolina hoje está beirando R$6, eu posso dizer que cada litro custa R$6, então vai ser 6 vezes a quantidade de litros, que eu não sei quanto é, e não é x, é L. Eu boto x assim porque a gente acaba acostumando, né? É R$6 o litro, então eu escrevi uma função aqui, a função do abastecimento. Se eu abastecer com 1 litro de gasolina, né, qual o valor que eu vou pagar? Vou ler um quadrinho aqui para poder vocês entenderem. Se eu abastecer com 1 litro, eu vou pagar R$6. Se eu abastecer com 10 litros, é só multiplicar 6 vezes 10, eu vou pagar R$60. Então esse valor aqui, ó, ele é o dependente, né? Ele é o valor dependente. Dependente, ele depende da quantidade de litros. Na literatura e matemática, as pessoas costumam usar essa questão do valor aqui do dependente chamar de y, né? E a questão aqui dos litros, nesse caso, chamar de x, né? Isso aqui é o usual, é o que as pessoas mais usam na literatura matemática, mas não quer dizer que precisa ser somente esses valores aqui, tá? Tem gente que usa com f de x, dizendo que y, ou seja, em função de x, seria dessa forma, tá? Esse f de x é que o valor, esse valor dependente, ele existe em função de x. Tem gente que usa dessa forma aqui. Então vocês têm liberdade para usar da maneira que vocês quiserem, sabendo que na maioria das vezes eles usam assim ou dessa forma aqui, beleza? Então vocês têm liberdade. Só para eu quis falar sobre isso, porque as pessoas, é uma coisa tão simples essa relação de dependência e independência, e às vezes as pessoas confundem, tá? Aí uma bola custa R$20, se for x a quantidade de bolas que Pedro, professor de educação física, quer comprar, e y o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar uma tabela para entender melhor a situação. Então, observando a tabela, você perceberá que o preço y a pagar depende da quantidade de x de bolas que forem compradas. Então, é uma outra situação, porém, o preço que ele vai pagar depende da quantidade de x de bolas. É justamente o que eu estava falando para vocês lá no quadrinho acima. E depois vocês vão lendo, né, a apostila até vocês chegarem, né, a essa mesma conclusão que a gente fez lá em cima. Tem umas perguntinhas aqui. Então eu só quis falar para poder esclarecer e facilitar para vocês aí. Beleza? Então tem a resolução dos problemas, ó, que está muito bem explicadinho aí nas questões. Então o que eu queria alertar
é justamente sobre essa coisa da dependência, da independência, que pode ser que alguém não consiga alcançar. Mas eu acho que agora com essa explicação fica melhor, ok? Aí acompanhe os exemplos, tá? Vocês estão vendo que ele vai montando as funções de acordo com, né? Ó, nesse terceiro fala assim, uma fábrica de bolsas possui um custo mensal de produção de 7.000 mais R$5 por bolsa produzida. Olha só. Então, quando ele foi montar essa funçãozinha aqui, ó, ele usou nem x e y, tá vendo? Ele está usando a variável dependente, ele usou como C, que ele está querendo saber o custo. Tem uma parte fixa, né? Custo de produção, ela tem uma parte fixa, que é 7.000. E a parte variável é de R$5 por bolsa. Isso aqui é muito importante, ó, quando vai falando assim, por alguma coisa. Por bolsa. Então, mais R$5 para cada bolsa vendida. Então, é que ele chamou de B, você poderia chamar de X. Então, por isso que ele montou dessa forma aqui a função. Ok? Ó, como serão produzidas 2.000 bolsas, temos. Aí ele substituiu, tá? Aí tá a hora da prática, que eu pedi a vocês para fazerem. Qualquer coisa, quando eu for mandar um vídeo de correção, eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Então, assim, esse vídeo é só para poder esclarecer essa coisa da dependência mesmo, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer isso aí com tranquilidade. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Espero poder cooperar com vocês aí. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa eu estou lá no grupo para vocês tirarem dúvida. Tchau, tchau.